Bom, todo mundo autoriza, então, que eu faça a gravação, né? Como vocês não falam nada, eu acredito que autoriza. Pessoal, tivemos a nossa avaliação essa semana, né? De maneira geral, os resultados da turma foram bons, assim, não posso dizer que foram excelentes, mas eu acredito que foram dentro do possível, foram bons, tá? As notas de vocês já estão no site, acho que muitos já viram, tá? As notas já estão, as notas do trabalho, ou seja, quem entregou trabalho, quem recuperou trabalho já está com a nota lá. Quem fez a prova já está com a nota lá, tá? O que não tem de nota ainda no sistema, que eu vou colocar nesse final de semana, são as notas da plataforma que a gente recebeu ontem, tá? Então, a única nota que está faltando no sistema nesse momento são as notas da plataforma pela realização de atividades de vocês, tá? Então, é a única nota que falta. Então, se entrou lá na plataforma, não tem nota de trabalho, não tem nota de trabalho, não entregou trabalho. Se entrou na plataforma e não tem nota de prova, eu acho que aqui a gente teve um caso que não fez prova, dois casos de alunos que não fizeram prova, tá? Então, assim, nesse momento agora, a gente vai ter uma revisão, né, de conteúdo. Na verdade, o que eu programei? Hoje a gente vai exclusivamente corrigir a prova que foi realizada na terça-feira, tá? Comentar cada questão, porque as notas elas foram boas dentro do possível, porém teve gente que reprovou, tá? Então não foi uma coisa assim, eu não tive nessa turma nenhuma prova gabaritada, eu não tive nenhuma pessoa que acertou toda a prova, tá? Eu tive pessoas que no máximo erraram 2 questões, no mínimo, máximo 2 questões, né? Mas erraram. Então a gente vai passar por todas as questões, vai comentar todas as questões. E na sexta que vem, tá? A gente vai ter aula normal, não vai ser feriadão. Aí sim a gente vai fazer uma revisão. Então, na semana que vem, durante a semana, vai entrar alguns exercícios para vocês na plataforma e mais a revisão que eu vou passar na sexta-feira e a gente vai corrigir tudo na sexta que vem, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou colocar ali, né? Porque é um absurdo. A gente tem 3, 4, 5, 6 alunos em sala de aula. 7, porque o Arthur acabou caindo, deve ser a internet. Deixa eu ver aqui. Tá assim nos primeiros períodos de vocês ou excepcionalmente hoje com a minha pessoa? Acredito que seja excepcionalmente hoje com a minha pessoa, né? Mas enfim. Esqueci de pegar uma água. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Ai, tá muito frio hoje. Quer dizer, tá úmido, na verdade, né? Não que esteja muito frio. Entrou mais alguém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entrou a Mariana Duarte. Agora, com isso de não ter que autorizar para entrar, fica mais difícil para localizar. Pessoal, então aqui, ó. Eu já estou com a minha tela compartilhada, tá? Eu já estou na primeira questão da prova. Vocês estão visualizando isso? Só preciso que me confirmem se estão visualizando, porque eu não sei se vocês estão enxergando. Estão? Sim. Obrigada, Vinícius. Bom, então vamos lá. A primeira questão da prova, eu não sei como que apareceu a ordem para você, se apareceu da primeira à 15ª ou da 15ª à primeira, tá? Porque a gente vai colocando e depois eu não sei como é que vem a ordem. Mas então, leia a frase abaixo e responde o que Lara costumava fazer na sua infância. Então, tínhamos uma frase. Basicamente, aqui não exigia nada de conteúdo para gente, sim de tradução.
Então, essa questão, a gente até teve 96% de pessoas que acertaram, tá? E depois a outra alternativa aqui, 4% colocaram. Então, when I was a child, I used to play soccer in the street with my friends, tá? Então, ela fala que quando eu era criança, eu costumava jogar futebol com meus amigos, tá? Então, aqui nenhum mistério. Basicamente, tradução. Não sabia, vocês tinham tempo de ainda procurar numa plataforma de tradução ou num dicionário, né? O que seria, o que a Lara costumava fazer. Então, a alternativa correta, a letra A, jogar futebol com seus amigos, ok? Vamos para a segunda alternativa. Segunda questão, desculpe. Segunda questão. Escolha a alternativa que complete a frase com os verbos adequados, tá? Pessoal, e aqui eu já começo a me preocupar, por quê? Próximo conteúdo que a gente vai entrar, ele chama-se Present Perfect. Eu já falei para vocês, tá? E a gente tem que saber diferenciar bem quando estamos falando do passado e quando estamos falando de um passado que não tem uma data certa, tá? E foi isso que me preocupou. Aqui a gente teve já começa a vir uma mescla. Tivemos várias pessoas que colocaram algumas alternativas. Então, a alternativa correta era a letra C, tá? 50% acertou. Só que a gente teve uma mescla entre a entre a B e entre a D, tá? E que foram verbos que eu coloco bem diferentes. Assim, eu sempre tento colocar bem absurdos, que é para não confundir mesmo, saber que o verbo está errado. O que eu tenho que sempre prestar atenção? Nesse momento, vocês não tinham que identificar se era passado, presente ou futuro, porque eu disse para vocês que o único tempo verbal que caía era o simple past. Então, vocês sabem que aqui eu já estou tratando do passado, tá? Mas dentro do passado, o que eu tenho que verificar? Se o meu verbo é regular ou se o meu verbo é irregular. Como que eu vou verificar se o meu verbo é regular ou se o meu verbo é irregular? Eu sempre, quando eu comecei a estudar o inglês, eu pegava primeiro a minha tabela. Então, eu olhava a minha tabela. Se o verbo não estava ali na tabela, eu já sabia que o verbo era regular e que eu ia ter que acrescentar o ed, ou acrescentar o d, ou seguir alguma outra regra do simple past, tá? Então, a gente sabe que aqui a gente está tratando de passado, tá? Então, she, espacinho, home, at 6 yesterday. Então, ela chegou em casa, né? Às 6 horas ontem. Get, pessoal, get é um verbo irregular. Se vocês olharem na tabela de vocês, o verbo no passado ele fica got, ok? Então ele não fica get. Então, she got home at 6 yesterday, ok? Então, né? Ficamos na primeira. Já eu nem sei se tinha outra alternativa com got. Tínhamos a letra D com got, ok? Então, mas enfim, tínhamos que saber, né, que chegou ali que o get era o got. Pessoal, segunda alternativa. Segunda alternativa, segunda frase que teria que ser completada. I, espacinho, really hard today. Então, tipo, na verdade, aqui até ele fala em hoje, né? Mas a gente considerando que tudo é no passado, todas as frases no passado, então eu teria que colocar o work. O work não é um verbo regular, não é um verbo irregular, ele é um verbo regular. Para ser um verbo regular, eu tenho que apenas acrescentar o ed no final, ok? Então, worked. A única alternativa que depois vocês tinham que seria wrote. Wrote é o passado de write, ou seja, de escrita, de write. Então, não é, né? Não seria já a letra D, porque não é. E aí não teríamos mais nenhuma outra alternativa, né? Então, diz aqui depois, na próxima a ser completada. Bob, o verbo é try, some shirts at the new department stores. Então, ele provou algumas camisetas no novo departamento de lojas, né? De roupas. Então, pessoal, try é a mesma coisa, ele não é um verbo irregular, a gente não vai encontrar ele lá na tabela. O que eu tenho que observar? Que esse Y, ele vem precedido antes de uma consoante.
Se ele vem precedido de uma consoante, eu tenho que tirar esse Y, colocar o I e acrescentar o ED, tá? Então, o verbo tried. Então, a letra C era a alternativa correta. Got, worked e tried, ok? Vamos para a questão 3. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca no chat aqui, até agora eu voltei para olhar. E no fim, quando eu voltar, eu vou olhar ali no chat as dúvidas de vocês, tá? Então, aqui, pessoal, a mesma coisa. A gente novamente tem um texto, né? Agora, né, não são frases, é um texto onde vocês têm que completar com o passado, tá? Então, escolha a alternativa que complete as palavras do texto. Então, vamos lá. Hello, my name is Jane. O verbo live. Então, aqui é o verbo viver, né? Então, ele fala here for almost 6 years. Então, ele está falando que ele viveu aqui mais ou menos uns 6 anos, né? Então, lived, tá? O live, o verbo, ele é regular. Se ele é regular e eu já tenho o E, eu só vou fazer o acréscimo do D. Então, aqui, ó, lived, ok? Então, I lived here for almost 6 years. I think this is a nice place and people are friendly. I have nothing to complain about. O verbo é make, friends, ou seja, ele fez amigos, tá? Ele tá dizendo que ele fez alguns amigos. Então, make, pessoal, make é um verbo irregular. Vocês vão encontrar ele lá na tabela. O verbo no passado de make, ele vira made. Eu troco o K pelo D. Então, I made friends and I've seen good things around here. Lately, people, né? Então, talk, o verbo talk more to each other and, né? Vamos continuar aqui. Então, as pessoas conversam mais entre elas, tá? Então, talk, pessoal, é um verbo regular. Verbo regular, não tem um E, não termina em Y, eu vou só acrescentar o ED no final, ok? Então, people talked more to each other and the city, espacinho, receive, que é receber, more and more tourists from other countries. Então, a cidade costumava receber, né? Tinha recebido mais e mais turistas de outros países, tá? Então, receive, pessoal, também é um verbo regular. Então, eu faço o acréscimo do D, tá? Porque ele já termina em E, eu vou simplesmente acrescentar o D no passado. Pessoal, vocês viram que neste pequeno texto, o único verbo que era irregular era o verbo make, ok? Então, o verbo make, ele se transforma em made, tá? Então, aqui, novamente, a gente teve já algumas dúvidas, ó. A gente teve alternativas um pouco em cada uma, né? Mas 54% da turma foi na alternativa certa. Vamos continuar aqui. Vamos continuar, porque a gente tem que corrigir todas ainda hoje, para dar tempo do nosso cronograma. Pessoal, aqui basicamente nada de gramática, tá? Simplesmente um pequeno texto de interpretação, um diálogo entre o Bob e a Sarah, onde depois vocês tinham que marcar verdadeiro ou falso para as alternativas, né? Então, good morning, Sarah. Good morning, Bob. What class are we having today? I'm not sure, but I saw the teachers, Anthony and Judith, arriving. I think we have Portuguese and Spanish class today. I love the Portuguese class. Anthony is a great teacher. Yes, he is. I also like history class. I prefer geography, ok? Então, um texto onde dois colegas estão conversando, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles preferem de disciplinas da escola, tá? Anthony e Judith são professores? Sim, né? Anthony e Judith fala aqui, ó, eu vi, né, o verbo só no passado, os professores, ó, the teachers, Anthony and Judith arriving. Então, ele viu os professores Anthony e Judith chegando. Então, verdadeira, eles são professores. Anthony e Judith lecionam História e Geografia?
No, né? Porque ele diz assim, I think we have Portuguese and Spanish. Ou seja, Anthony é português e Judite is Spanish, é espanhol, né? Então, falso. Bob e Sara não gostam de português? Falso, porque a Sara já bota aqui, ó. I love the Portuguese class. Anthony is a great teacher. A matéria preferida de Bob é geografia? Verdadeiro. Bob coloca no final do diálogo I prefer geography. Então temos uma verdadeira, uma falsa, falsa e verdadeira. Então vamos ver lá. Aqui, ó, foi tranquilo. 79% da turma colocou a alternativa certa, alternativa E, 79. Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, ok? Vamos para a próxima, que a gente chegou num terço da prova recém, na quinta questão, tá? Vamos ver, tranquilo aqui, tranquilo, não entrou mais ninguém? Bom, depois eu confiro. Do jeito não. Pessoal, passe as frases abaixo para afirmativa, tá? Então, assim, ó, a prova de recuperação ela vai ser muito semelhante com essa, tá? Ela não vai ter grandes diferenças, vai ter interpretação, vai ter simple past, o conteúdo é o mesmo, não muda. Então, vai mudar as frases, vai mudar. Daqui a pouco, em vez de pedir para afirmativa, eu vou pedir que passe para negativa, que passe para interrogativa e assim por diante, tá? Então, passe as frases abaixo para afirmativa. Então, quando eu estou falando de frases negativas e interrogativas no passado, eu faço uso do auxiliar, do did, né? E é exatamente o que a gente tem aqui. Primeira questão: Did you go to the party? Você foi à festa? E a outra é He didn't see the movie. Ele não assistiu o filme, tá? Então, como que eu vou passar? Quando eu vou passar para a afirmativa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar meu auxiliar, tá? Então, eu não vou utilizar o auxiliar. Como eu não vou utilizar o auxiliar, o verbo da frase, ele tem que vir para o passado, porque eu estou falando do passado, né? Se eu usei o auxiliar did, eu estou falando do passado. Então, go e see, eles têm que vir para o passado, tá? Então, a alternativa correta aqui, pessoal, vocês tinham a letra B. You went to the party, ou seja, you, ok, meu sujeito não muda. Go, o verbo ir, o verbo, né, ter ido à festa, ele vem para o went, ele é um verbo irregular. Então, you went to the party, tá? Então, eu estou afirmando, you went to the party, você foi à festa, tá? E aqui, quando eu trago essa frase para afirmativa, eu também tenho que procurar o verbo see, onde eu vou ver que ele é um verbo irregular e ele vai se transformar em só. Então, he saw the movie. Ele assistiu o filme, tá? Então, apenas 29% das pessoas acertaram, e aí aqui volta a minha preocupação, né? 50% das pessoas apenas tiraram o auxiliar. No momento em que eu tiro o auxiliar do passado e não trago a frase para o passado, não tá certo, tá? Vamos lá. Porque o auxiliar já me mostrava que essa frase era no passado. Questão 6, pessoal. Complete com a tag question. Tag question deu para ver que a maioria das pessoas sabem, ó, 71% acertaram. Vamos ver aqui. You will never be a millionaire. Tá? Então, you never be a millionaire. E a outra era Jack and Bob left for the beach. Então, aqui, pessoal, a primeira alternativa, a primeira questão, vocês tinham uma frase com o uso do futuro, tá? Porque esse dois L's é a abreviação do will, né? Então, you will never be a millionaire. Então, você será, né? Então, lá no futuro, um milionário. Jack and Bob left for the beach. Então, left, pessoal, é o verbo estar no passado, é um verbo irregular de deixar. Então, eles deixaram a praia, tá? Então, aqui eu tenho que usar o auxiliar do futuro, né? Então, como a frase está na afirmativa, eu vou usar na negativa. Won't. Qual é o meu sujeito? You, né? E aqui, como está no passado, o verbo principal está no passado,
eu vou usar o auxiliar do passado, né? Então, a frase está na afirmativa. Eu vou usar didn't e o meu sujeito é Jack and Bob. Então, didn't they, tá? Então, aqui o que vocês têm? Won't you e didn't they. Para formar a tag question, que pelo visto não tivemos problema aqui, tá? Questão 7. Questão 7 também de tag question. Então, quando eu tentei, o que eu tentei fazer? Começou Simple Past, eu passei ele umas 4, 5 questões de passado. Tag question, umas 3, 4 de tag question. E assim por diante. Pode ser que lá no final tenha retomado algum conteúdo, mas basicamente era essa a lógica que eu segui na hora da montagem da prova. Escolha a tag question adequada. He was studying English. I am intelligent. Isso aqui pode ter dado uma confusão, mas mesmo assim 58% da turma foi na resposta certa, tá? Por quê? Vou explicar. He was studying. Tranquilo. Então, o meu auxiliar que eu tenho que trazer para a tag question é o meu verbo to be. Tá no presente, o verbo to be que eu vou trazer para a negativa é o was, né? Então, aqui em vez de was, eu vou usar wasn't he, né? Então, eu tenho was, a minha tag question é sempre o oposto, wasn't he. Tranquilo. I am intelligent. Eu sou inteligente. Eu quero dizer, eu sou inteligente, não sou. Nesse momento que eu vou confirmar, eu tenho que colocar uma na negativa. Na negativa, pessoal, eu não tenho uma frase curta. Desculpe, eu não tenho uma frase curta para o I am not, né? Eu não consigo juntar o am e o not. Então, no inglês, quando a gente vai formar a tag question e ela está na primeira pessoa do singular, tipo I am, eu sou, eu vou usar aren't I. E isso eu falei para vocês em aula, né? Em aula online que a gente teve. Então, alternativa correta, a letra D, aren't I, ok? Questão 8. Vamos lá. Questão 8, vocês tinham uma imagem bonitinha, onde tínhamos ali, dois vampirinhos conversando. You are seeing someone else, aren't you? Então, ali o uso da tag question. E eu peço o quê? Uma tradução, tá? Qual a melhor tradução para a frase da charge? Então, aqui, vamos ver. 88% da turma foi na resposta certa, acredito que não teve problema, né? Então, você está vendo alguém, não está? Exatamente isso. O aren't you, a tag question, ela serve para confirmar, tá? Então, a primeira parte da frase, ele pergunta, você está vendo mais alguém ali, né? Você está vendo alguém. E aí, não está? Esse não está serve para confirmar o que já foi dito na primeira frase. É essa a função da tag question, ok? Questão 9. Já? Opa, tô na 10. Pulei uma. 9. Aqui. Complete novamente com tag question. Vamos ver. Também não é uma questão que me preocupa, né? 79% da turma foi na alternativa certa. It's a cut dog. It's a cut dog. Um cachorrinho fofinho. She can't sing in public. Ela não consegue cantar em público, né? It's a cut dog. Eu tenho a utilização do verbo to be. It is. Então, para fazer tag question, eu tenho que trazer na negativa isn't it, né? Então, isn't, que é o verbo to be na negativa, o it é o sujeito ao qual eu estou me referindo, tá? She can't sing, o verbo modal é o can't. Então, a minha tag question tem que vir com can, né? Então, eu tenho que trazer ali para a afirmativa. She can't sing, a afirmativa é can she? Tá? Então, é exatamente o que nós encontramos na alternativa da letra C, tá? Agora sim, a questão 10. Questão 9 e 10. Complete usando used to e com o verbo entre parênteses. Então, vocês tinham que usar o used to e entre parênteses. O que vocês tinham que observar? Aqui ao lado eu coloquei afirmativa, negativa, negativa. Vocês teriam que usar.
Também é uma questão que não me preocupa, ó, 71% da turma acertou. Então, afirmativa, pessoal, não precisa nem olhar, não sei a tradução da frase, não sei. O que eu tenho que usar? Use to e o verbo entre parênteses. I used to live alone, don't worry. Então, eu costumava morar sozinho, não se preocupe. Negativa. Aí eu tenho que tomar mais cuidado. A negativa, eu uso o meu auxiliar, o didn't, e o meu use, ele vem sem o D. Então, I didn't use to go to work on foot. Eu não costumava ir para o trabalho a pé. E a última também, negativa. He didn't use to call his parents every week. Ele não costumava ligar para os pais todas as semanas, tá? Então, aqui, ó, alternativa correta, letra D, use to live, didn't use to call, ok? Acredito também que sem grandes erros. 11. Questão 11, vamos ver. 58% da turma acertou, tá? Completar as frases com use to e fazer as modificações. Então, aqui eu não disse se era afirmativa ou negativa, porque eu já trouxe a estrutura para vocês. Ou seja, na questão A, na questão B e na C, a A já está aqui, que é uma pergunta. A B é uma afirmativa. E a letra C é uma negativa, porque eu estou usando did not, né? Então, did I use to play video game? I use it. Aí aqui com um D no final, I use it to ride a bike every day. Então eu costumava andar de bicicleta todos os dias. I did not use it to work, ok? Então vocês tinham a alternativa da letra B. Use to, porque eu já tinha o meu auxiliar. A letra B, use to, porque eu não tinha o auxiliar, afirmativa. E a última, use to, porque era negativa, eu tinha o uso do meu auxiliar, tá? Então, vamos para 12. É isso, né? Acho que é 12. A 12 também, pelo jeito, foi bem tranquila, né? 92%. Isso aí foi um bônus. Temos uma chargezinha aqui do Cebolinha e da Mônica e pede para vocês marcarem a questão correta, né? Então, vocês sabem que lá, quando foi traduzida a turma da Mônica, o Cebolinha ele foi traduzido como Jim Five, ok? Então, a alternativa correta, vocês têm ali a Mônica atrás do Cebolinha e o Cebolinha diz, what? Wait, Mônica. Let's resolve our difference intelligent. Ok, how? How about chess? Ou seja, vamos resolver as nossas diferenças de uma forma inteligente. E a Mônica, ok, como? E aí ele fala, que tal xadrez? O que ela faz? Ela pega, então, o tabuleiro de xadrez para dar nele, né? Então, não ia ser de uma forma inteligente. Então, alternativa letra C. Mônica is angry with Jim Five. Então, a Mônica está chateada com o Cebolinha, né? Questão 13. Complete com their use to na forma adequada, tá, pessoal? Então, é aquela coisa que a gente costumava existir, costumava ter. Aqui já ficou mais difícil, ó. 29% das pessoas acertaram a alternativa correta. Por quê? Pessoal, a gente tinha que ver a frase e analisar se era afirmativa ou negativa. Porque isso é que iria fazer diferença. É a mesma coisa do use it to. Se é afirmativa, eu vou usar o use it, com D no final. Se é negativa ou interrogativa, eu uso com o meu auxiliar. Então, a mesma coisa aqui. Tínhamos assim, an apartment here, but now there is. Então, se eu estou dizendo que agora tem, sinal que eu estava dizendo antes que não costumava existir nada aqui antes, né? Então, there didn't use to be an apartment here. Tá? Então, não costumava existir um apartamento aqui. But now there is. Mas agora tem, tá? E a última diz many flowers in this garden. Então, eu estou dizendo que tinha muitas flores nesse jardim. Então, there used to be many flowers in this garden. Alternativa letra A. Essa foi bem variada, né? A gente teve de tudo aqui. 14. Questão 14.
Leia o texto, então, novamente, não exigia gramática, mas exigia, porque ele usa no texto a frase use it to, né? Então, diz assim: I have a friend who is in a bad situation. He spends months trying to get a job. When he get one, he have to work long hours for a misery salary. Last week, he said me, my father used to tell me that I should study to have a good life. Now I know that he was right. Então, ele tá com um amigo que tá numa situação bem ruim, né? Que ele tá trabalhando muito e tendo um salário muito baixo, muito miserável, e ele lembrou ali que o pai costumava dizer que ele deveria, então o pai costumava dizer que ele deveria estudar para ter uma vida boa. Aqui foi muito tranquilo, tá? Bem pouquinhas pessoas acabaram errando, então que ele deverá, né? Até ficou faltando um acento aqui. Então seria que ele deveria, né? Na verdade, ficou faltando um i. Deveria estudar mais para ter uma boa vida. Pessoal, peço desculpa por alguns erros, porque a gente tem que digitar todas essas questões manual. Eu não peguei nenhuma questão pronta já de site, assim, do próprio plural, né? Então eu que criei as questões, tá? Complete com a forma correta do user to. Então, when I was young, I used to play the guitar, né? A alternativa, a afirmativa. Então, em 1950, em 1950, people use mobile phones. Vocês acham que em 1950 já existia celular? Não, né? Então, obviamente, essa alternativa era na negativa. Então, em 1950, people didn't use to mobile phones, ok? Então, aqui, use to e didn't use to, ok? Então, alternativa letra D, 46% da turma acertou, tá? Vou parar de transmitir a minha tela aqui para vocês. Eu preciso ver se tem mais alguém em sala de aula. Ah, não, cancelar a gravação não. Parar de compartilhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque o Arthur acabou caindo. Pessoal, dúvidas da prova? Alguma coisa? Sei que alguns devem estar dormindo, né? Pelo jeito, mas dúvidas? Vinícius, que sempre me responde, tranquilo? Não, nenhuma, nenhuma, tá? Semana que vem eu já estou preparando um material novo de revisão para a gente sair um pouquinho daqueles slides, tá? Então, já estou preparando isso. Vou largar uns exercícios para vocês, pouca coisa também para a gente corrigir em aula, tá? Porque eu acho que não foi tão trágico assim o resultado, mas ainda tem alguns alunos que precisam se puxar um pouquinho para passar, e deve ter uns de 10 a 15% da turma, que por sinal nem aqui está na aula, né? Mas que precisa se puxar um pouquinho mais para passar, tá? Pessoal, vou encerrar a gravação aqui, tá? Boa aula para vocês. Bom restante.